Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma possibilidade perturbadora, tá? O Biden falou num comício agora que devem prender o Trump. Será que os democratas seriam capazes disso? Será que o desespero da elite socialista mundial chegou nesse nível, né? Porque não se pode descartar essa possibilidade, vocês sabem, né? A elite socialista mundial, a elite aristocrática socialista mundial adorava esse papo de democracia e coisa e tal, quando ela conseguia manipular as massas através da informação centralizada, através das grandes empresas de mídia. No momento que ela perdeu esse negócio, pode ser que a escolha deles agora seja para chutar isso aqui. Negócio, mané, democracia, foda-se democracia, estamos nem aí. A gente que manda, vocês que obedeçam aí e ponto final, né? Será que o desespero deles chegou nesse nível? Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. A Folha de São Paulo concorda, é lógico aqui, ó, num país sério, Trump sequer poderia se candidatar e coisa e tal, né? É o que eles estão querendo fazer aqui no Brasil com Bolsonaro, né? Estão querendo proibir Bolsonaro de se candidatar. É o que fazem lá na Venezuela, é o que fazem na Nicarágua. Proíbem a oposição de se candidatar com base em bolota, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Citroën C4, a bomba libertária, privatizar e fundir municípios e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Folha de São Paulo, aqui no Brasil, não preciso dizer para vocês, né? Esse é exatamente o plano do STF aqui. Eles não têm nenhuma vergonha de tornar Bolsonaro inelegível, porque Bolsonaro teria feito um encontro com embaixadores e não sei o que lá, ou seja, vale qualquer coisa, meu amigo. O objetivo é tornar Bolsonaro inelegível. E eles acham um absurdo o fato de que lá nos Estados Unidos não fizeram isso, não. Lá o Trump está trabalhando. E vamos para pensar, né? A democracia seria justamente a forma de se resolver esse problema. Imagina, vamos supor que Bolsonaro de fato tivesse tentado um golpe aqui no Brasil. Deixa o cara concorrer na eleição. No final das contas, ninguém vai votar num golpista, né? Qual a chance disso acontecer? Por que o cara não pode ir? Aliás, no passado no Brasil já teve eleição em que golpista participou, por exemplo, Getúlio Vargas, foi eleito inclusive. Se o povo decide isso, quem é que pode ser contra o povo, né? E repara, é muito importante diferenciar a situação do Bolsonaro da situação do Lula, porque o Lula não pôde ser candidato em 2018 porque o Lula é um corrupto mesmo, o Lula realmente é um criminoso, né? E até esse criminoso eles deixaram voltar e se candidatar. O Lula foi um processo de 7 anos, com inúmeras pessoas investigadas, com todo o devido processo legal, com vários graus de jurisdição, com um processo que levou um tempo enorme, coisa e tal, e comprovou de forma inequívoca o balcão de negócios que foi feito na Petrobras lá, né? E que, infelizmente, o povo brasileiro voltou, né, votou nesse cara, isso tudo voltou aqui ao governo, a roubalheira toda voltou ao governo, né? Ou seja, no final das contas, o caso do Lula é um caso absurdo por terem soltado esse cara. Esse cara tinha que estar cumprindo pena ainda na cadeia, né? Bolsonaro não. Porque ele teve uma reunião com embaixadores, porque fez uma comemoração no 7 de setembro de 2022. Ah, porque tem uma minuta. Ah, teve uma minuta que assinou lá, que dizem que o pessoal considerou se assinava ou não. Caramba, desde quando um pedaço de papel que o pessoal discute é tentativa de golpe? Que lógica tem isso, né? Enfim, mas aqui no Brasil, é a visão desse pessoal, é o que eu falo para vocês, é a visão desesperada da aristocracia socialista mundial, na verdade. O problema não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, não é só na Europa, é no mundo todo. Essa aristocracia se acostumou muito facilmente, o povo engrupiu, comprou o papo marxista, comprou o papo socialista, como se fosse, não porque o socialismo gosta dos pobres e não sei o que lá e coisa e tal, lorota. O socialismo é um mecanismo de controle, meu amigo, para garantir a estrutura social. Quem está em cima fica eternamente em cima, quem está embaixo fica eternamente embaixo. Recebe umas migalhazinhas ali, uns Bolsa Família, uns trocadinhos ali, e só isso, e dá-se por satisfeito. Ninguém cresce, ninguém consegue de fato mudar alguma coisa, né? Agora, lá nos Estados Unidos a coisa é diferente. Lá nos Estados Unidos, por mais que eles tenham um monte de defeitos, e eu concordo, os Estados Unidos têm um monte de defeitos, por mais que tenham esses defeitos todos, eles ainda têm uma visão de liberdade, né, de república muito forte. E por isso o Trump continua concorrendo. Em tese, ele foi condenado num tribunal lá de Nova York, coisa e tal, né? Agora, olha só o que disse aqui o Biden, aqui, ó, nessa reunião aqui do Partido Democrata. Olha só. Isso foi hoje, tá? Agora tá. He is talking about doing away with the entire Department of Education.
O Trump está falando em acabar com todo o departamento de educação, privatizar o MEC. Aliás, eu votaria num candidato aqui no Brasil que falasse a mesma coisa. Tem que privatizar MEC e SUS inteiro, de cima e embaixo, acaba com tudo. Não tem que ter um funcionário público dedicado à educação. He's talking, he means it. This is not a joke. This is a guy who also wants to replace every civil servant, every single one. Thinks he has a right under the Supreme Court rule. Ele disse que esse cara, o Trump, quer substituir todos os servidores civis, né, todos os empregados públicos dos Estados Unidos. Ele não consegue, né? Isso aqui ele está exagerando, né? Ele está querendo botar medo nos funcionários públicos para votarem na Kamala Harris contra o Trump, né? Então ele está indo nessa aqui, né? Ele disse que a Suprema Corte deu imunidade a ele, né? A Suprema Corte deu imunidade para o Trump, então ele pode fazer qualquer coisa, né? E não é bem assim. A Suprema Corte, de fato, reconheceu que presidentes não podem ser julgados por atos que fizeram durante o seu governo em instâncias inferiores, mas isso não quer dizer imunidade, quer dizer só que o juiz lá de Nova York não poderia ter feito o processo como fez contra o Trump. To be able, if need be, if it was the case, to actually physically eliminate, shoot, kill someone who he believes to be a threat to him. Ele está dizendo aqui que com essa imunidade do Trump, o Trump pode diretamente eliminar, matar alguém que vá contra ele, coisa e tal. O que vamos combinar, né? É uma idiotice isso daí, é lógico que não, né? O cara tá fazendo aqui a falácia da ladeira escorregadia, né? O cara lá, acusaram o Trump de ter... Olha só, o crime que o Trump foi acusado naquele tribunal lá de Nova York foi de contabilidade errada, que a contabilidade que ele fez teria sido um erro. Aí a Suprema Corte falou, não, pô, olha só, nesse caso aí, pô, não tem lógica, né? O presidente ele não pode ser acusado por um ato que ele cometeu durante o período que ele estava governando, principalmente por quê? Porque é um ato que não tem consequência nenhuma, é um erro de contabilidade, que história é essa, né? Mas o pessoal democrata aqui, o desespero deles, porque eles estão vendo o que está acontecendo, né? Vocês estão vendo, vocês estão acompanhando aqui, né? Nos últimos dias, o Trump tem aberto uma enorme vantagem sobre a Kamala Harris, né? So I know this sounds bizarre. It sounds like if I said this 5 years ago, you'd lock me up. Agora, eu sei que isso parece estranho. Se eu dissesse isso há 5 anos atrás, vocês me trancariam como um maluco, né? Olha só o que ele está dizendo. Olha só o que o Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, está dizendo. Que ele fala que sou estranho, aqui, ó. We gotta lock him up. Nós temos que trancar ele, nós temos que prender ele. E o pessoal aplaudindo ali, né? O presidente americano falou em prender um candidato de oposição que está na frente pelo desespero desse pessoal. Agora, é o que eu falo para vocês. Não dá para descartar a possibilidade desse pessoal realmente fazer alguma coisa desse tipo. Por quê? Né? A elite aristocrática socialista mundial estava muito acostumada a coordenar o pessoal, a falar de democracia, liberdade, coisa e tal, enquanto não era ameaçada. No momento que percebeu que perdeu o controle da narrativa, que não consegue mais fazer a lavagem cerebral através da mídia tradicional nas pessoas, porque na internet, ao contrário, você não consegue ter lavagem cerebral na internet. Para fazer lavagem cerebral, todo mundo sabe o processo, é você inundar a pessoa 24 horas por dia com uma informação num sentido só, sem nunca apresentar nenhum contraponto àquilo ali, sem nenhum questionamento, nada, só num sentido e coisa e tal. De fato, a pessoa, qualquer um de nós pode ser alvo disso, tá? Não acho que você vai ser, não, eu seria esperto, isso jamais aconteceria comigo. Meu amigo, isso é efetivo, isso funciona. Se você for bombardeado com uma informação 24 horas por dia num sentido só, sem ninguém falar assim, mas pode ser outra coisa também. Sem ninguém falar, mas tem esse argumento aqui contrário. Sem ninguém, isso não pode ter argumento contrário. Porque se você tem um argumento contrário, o seu cérebro começa a pensar, a pesar as coisas, né? É assim que surgem aqueles cultos malucos que o pessoal se suicida lá nos Estados Unidos, que faz um monte de coisa. Mas é sempre assim, é isolamento e uma mensagem só. É o que a imprensa fazia aqui no Brasil. É o que o Globo fazia aqui no Brasil, que a Folha de São Paulo fazia aqui no Brasil. Na internet não tem isso. Você pode dizer, não, quem assiste o seu canal só fala de libertarianismo. Eu sei, eu só falo de libertarianismo mesmo, é o que eu acredito. Mas eu tenho certeza que se você procurar no comentário desse vídeo, você vai ver gente me criticando. Tem um monte de outros canais que falam de outro assunto. Tem um monte de gente que fala contra o libertarianismo, contra a direita. Não tem como fazer lavagem cerebral com a internet. A internet quebra a lavagem cerebral, né? E as elites estão preocupadíssimas com isso.
Será que o Biden tem coragem? O que o Biden falou aqui foi isso mesmo. Olha, isso poderia soar maluco, mas a gente tem que prender esse cara. Né? Por que isso? Né? Porque as pesquisas estão mostrando que o Trump está à frente. Até a Poder 360 está falando aqui que o Trump está na frente, vai ganhar essa eleição. Né? E lembra, todas as pesquisas nos anos anteriores mostravam, por exemplo, em 2016, mostravam a Hillary Clinton ganhando por pouquinho do Trump. A Hillary Clinton perdeu para o Trump. O Joe Biden, em 2020, mostrava o Joe Biden ganhando por muito do Trump, por muito mesmo. O Joe Biden ganhou, mas ganhou por uma margem pequenininha, né? Ou seja, as pesquisas lá tendem, né, como aqui no Brasil também, tendem a favorecer a esquerda, né? E agora estão dando empate ou vantagem para o Trump. Ou seja, que o pessoal está vendo que se seguir o padrão das pesquisas dos anos anteriores, vai dar uma lavagem do Trump. O Trump não vai ganhar só por pouquinho, não vai ganhar por muito, né? Aqui, ó. O Jamil Chad já falando aqui que o fim do sonho americano e o abalo na classe média alimentaram o voto no Trump. Já está o pessoal preocupadíssimo aqui, né? Por que o Trump não está preso? Especialistas dizem que se fosse cidadão comum, já estaria atrás das grades. Não, se ele fosse cidadão comum, meu amigo, não teriam feito uma ação claramente sem lógica nenhuma, um negócio que era... Por quê? Porque ele deu dinheiro, porque o advogado dele deu dinheiro e estão dizendo que ele registrou na contabilidade errado como esse dinheiro foi, porque nem dar dinheiro para mulher seria crime, né? Assim, no caso não foi dinheiro de prostituição, foi dinheiro de chantagem, a mulher chantageou ele dizendo que falaria isso, mesmo não tendo acontecido, ela própria reconheceu que não aconteceu, que ela nunca dormiu com o Trump, mas ela falaria, e isso poderia prejudicar ele na campanha. Então ele aceitou pagar esse negócio, o advogado dele aceitou pagar, ele nem ficou sabendo da coisa, mas aí teria colocado contabilidade errada. Olha que absurdo a acusação que fazem contra o Trump. É igual a acusação que fazem contra o Bolsonaro aqui. Não porque ele mas tinha um papel lá que discutiram que poderia ser golpe, não sei o que lá. Ué, que história é essa? Discutir papel? Papel não é golpe em lugar nenhum do mundo, meu amigo. Se ele tivesse assinado o papel, aí era outra história. Aí você poderia até questionar se aquele papel era constitucional ou não. Mas mesmo assim, só seria golpe se fosse alguma coisa que realmente tirasse o STF da jogada. E não era isso, né? Isso teria que ser aprovado pelo Congresso, teria que passar pelo controle de constitucionalidade do STF. Então nem tinha chance. Mesmo que ele assinasse aquele papel, não tinha chance de ser golpe, né? Enfim. Ou seja, o que está acontecendo aqui é isso. Será que a gente está vendo esse momento de desespero em que essas elites aristocráticas socialistas mundiais aí estão vendo que vão perder a presidência americana? E aquilo que eu falei para vocês, isso implica em mudança aqui no Brasil também. O pessoal aqui no Brasil vai ficar desassistido, o pessoal na Europa vai ficar preocupado. O Trump voltando, a coisa muda toda de figura, né? E aí, o que vai acontecer nesse negócio? Vão prender o Trump? Eu não sei, cara. Eu não sei se eles teriam força para fazer isso. Que eles querem, certamente eles querem, né? Mas é o que eu falo para vocês, o Estado americano é muito mais calcado na liberdade do que essa geringonça que a gente tem aqui no Brasil, né? Aqui, ó, outras boas notícias aqui só para complementar, aproveitar o tema, né? O Trump vai no Joe Rogan Experience, dia 25 de outubro. Tem tudo para quebrar a internet essa entrevista. O Joe Rogan é um podcaster lá americano. Ele não é de direita, tá? Ele é bem... Ele é o cara que entrevistou o Musk, que o Musk fumou um cigarro meio estranho lá com ele, né? E, enfim, tem um podcast muito visto lá nos Estados Unidos, é considerado o monarca dos Estados Unidos. Olha só que coisa, hein? Para você ver como é que lá, como é que a liberdade lá é mais importante. O cara lá tá tranquilo. O pessoal da esquerda não gosta do Joe Rogan, não. Critica pra... Embora o cara não seja de direita, tá? Mas como ele chama todo mundo para conversar... Né? E o Trump vai estar lá dia 25, agora sexta-feira, vai certamente quebrar a internet, né? Outra coisa, o pessoal está falando que o Elon Musk está dando 1 milhão para quem votar no Trump. Isso é falso, tá? Aqui, ó, compra de votos no Elon Musk para Trump é ilegal nos Estados Unidos? É ilegal. Lá nos Estados Unidos também não pode comprar voto, não, tá? Então é muito importante esclarecer. Sim, o Elon Musk está dando 1 milhão de dólares por dia, entre agora e o dia da eleição. Mas aqui, ó, o que você tem que fazer é assinar uma petição em apoio do direito de liberdade de expressão e liberdade de ter armas, ou seja, a primeira e a segunda emenda americana. Então, na verdade, é uma petição que você tem que assinar, tem que ser eleitor americano de estados swing states, Pensilvânia, Michigan, Minnesota, Carolina do Norte, Geórgia, Arizona e Nevada. Tem que ser eleitor desses estados e assinar essa petição a favor da primeira e segunda emenda. Então não tem nada a ver com votar com o Trump. É lógico, né? Em tese, quem apoia a primeira e a segunda emenda vota no Trump, mas isso não quer dizer nada. Por quê? Porque um cara que vote no Biden pode ir lá, pode assinar essa petição, assinar uma petição
não quer dizer nada, né? Lembrando que a primeira e a segunda emenda já estão em validade nos Estados Unidos, é uma petição para reforçar essas emendas. Então, ou seja, em tese, nada impede que alguém que vote na Kamala Harris assine a petição e concorra também. Pode ser que ganhe, não tem nada demais, entendeu? É importante ressaltar isso porque, sim, compra de votos é errado. Se ele estivesse dando R$1 milhão para quem vota no Trump, seria ilegal isso. E é assim que o pessoal está querendo vender aqui. Ó. A Kamala Harris disse que o governo americano vai ver se isso é legal, se pode ou não pode, não sei o que lá. Sendo que, de novo, pode sim. Por quê? Porque não é R$1 milhão para quem vota no Trump, é R$1 milhão para quem assina a petição que apoia a primeira e segunda emenda. Em tese, uma pessoa que vote na Kamala Harris pode assinar essa petição e vai estar concorrendo do mesmo jeito e pode ser que ganhe R$1 milhão do mesmo jeito. Ah, mas a maior parte das pessoas que apoiam a primeira e segunda emenda apoiam o Trump. Mas aí, ou seja, mas não tem impedimento, não é que ele está comprando o voto para o Trump, é diferente, né? Aqui no Brasil, aqui já tem aqui os ganhadores, alguns ganhadores aqui, ó. As pessoas que ganharam como eu falei, né, é só ser eleitor americano, assinar essa petição e morar nesses estados-chave lá, né? E outra coisa impressionante é como que essa ação do Trump, né, do McDonald's, deu muito mais visibilidade do que qualquer coisa que a Kamala Harris tenha feito. A Kamala Harris gastou $270 milhões em setembro e não teve visibilidade nenhuma. O Trump gastou $78 milhões e conseguiu ficar em todas as mídias, inclusive nas esquerdistas. As esquerdistas criticando ele, lógico, mas ele estava lá. O cara é um gênio, né? Não tem jeito, né? E aqui no Brasil estão dizendo que a bolsa caiu e o dólar está subindo com temor sobre Trump, temor que o Trump ganhe. Não, meu amigo, é com a vantagem do Trump. O dólar está se fortalecendo no mundo todo. É lógico, o pessoal sabe que o Biden é um pateta, né? O Trump ganhando é outra história completa lá nos Estados Unidos, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, mas eu tenho medo disso aqui, tá? É o que eu falo. Eu fico falando para vocês aqui, em 2026, o Lula vai estar desesperado. O que ele vai fazer para conseguir se reeleger? Vai adotar uma política estilo Venezuela, de romper, de fraudar a urna, de fazer coisa? Não duvido nada, não duvido nada. Desespero dessa elite aristocrática. Olha só, nos Estados Unidos estão com o mesmo desespero agora. Vai acontecer? Acho que não. Da mesma forma, acho que o Lula vai tentar maluquices aqui, mas não vai conseguir em 2026. Mas vamos ver que tipo de maluquice que vai ser. Numa brincadeira dessa, pode jogar o Brasil para o buraco mais completo ainda para tentar ganhar a eleição em 2026. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.